Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula. Nessa aula nós vamos conhecer o peão, uma peça muito subestimada, porém muito importante do jogo de xadrez. Vamos conhecer a sua localização inicial, o seu movimento de captura e também o movimento especial do peão chamado promoção do peão. Cada jogador inicia o jogo com 8 peões. Os peões são peças de defesa, mas também conseguem construir ataques muito importantes. No século XVIII, um jogador teórico chamado Philidor, muito importante para a história do xadrez, disse: os peões são a alma do xadrez. O peão pode parecer uma peça simples e fraca, mas é muito importante para a estratégia do jogo. Os peões iniciam o jogo posicionados à frente das peças, os peões brancos na segunda fileira e os peões pretos na 7ª fileira, sempre um ao lado do outro. O peão pode se mover apenas para frente, uma casa de cada vez. Cada peão também pode se mover 2 casas, desde que esteja na sua casa inicial, ou seja, na realização do seu primeiro movimento, o peão também pode se mover 2 casas. Mas após sair da casa inicial, ele pode mover-se apenas uma casa de cada vez, sempre para frente. O peão nunca se move para trás e também não se move para os lados, assim também como ele não consegue se mover nas diagonais. Apesar de não poder se mover na diagonal, o movimento de captura do peão é sempre na diagonal, uma casa, podendo ser diagonal para a esquerda ou para a direita. O peão também não pode pular peças. Caso haja alguma peça na sua frente, o peão fica bloqueado, impedido de realizar seu movimento, mas ainda assim é possível capturar caso haja alguma peça na sua diagonal. Vamos ver como o movimento do peão funciona agora na prática. Temos aqui uma posição inicial onde vamos realizar a simulação de movimentação dos peões. Então o peão branco aqui ele pode se movimentar uma casa, parando aqui, ou 2, porque ele está na casa inicial dele. Então vamos movimentar ele aqui 2 casas, ele vai parar aqui nessa casa. Vamos realizar agora o movimento com o peão das pretas, também de 2 casas, ele parou aqui. Vamos realizar agora o movimento de apenas uma casa com o peão das brancas, movimento de 2 casas com esse peão das pretas aqui, para a gente entender agora a captura. Então aqui, esse peão branco está atacando o peão preto, e o peão preto também está atacando o peão branco, porém é vez das brancas, e vamos realizar aqui o movimento de captura. Assim, capturou. Caso o jogador das brancas não realizasse a captura, pois ela não é obrigatória, poderia ser feito um outro movimento. Vamos movimentar aqui outro peão, aqui por exemplo. Aí assim o jogador das pretas, tendo a vez, poderia capturar o peão das brancas aqui também. A captura é feita sempre na diagonal, uma casa. O peão também tem uma habilidade especial de poder se transformar em uma outra peça. Esse movimento é chamado de promoção do peão. Assim que o peão atinge a última casa no tabuleiro, ele pode se transformar em uma nova peça, podendo ser uma dama, que é a peça mais forte do jogo, uma torre, um bispo ou um cavalo. Não é permitido que o peão se transforme em um outro rei. A promoção do peão funciona da seguinte maneira: a partir do momento que ele atinge a última casa do tabuleiro, ele é removido do jogo e em seu lugar assume a nova peça a qual ele se transformou. E nesse momento passa a ser a vez do adversário de jogar. Vamos ver como isso funciona na prática. Temos aqui uma posição onde o peão branco está a apenas uma casa de atingir a última casa do tabuleiro. A gente vai movimentar esse peão e ao atingir essa casa, aqui no caso do jogo digital, já temos a opção de escolher qual peça ele vai se transformar. Vamos escolher aqui a dama, automaticamente o peão é removido do tabuleiro e a dama assume o seu lugar. Nesse momento passa a ser a vez do jogador das pretas realizar o seu lance. Uma dúvida muito comum que surge sobre a promoção do peão é se é possível ter mais de uma dama no jogo. Sim, é possível. A promoção do peão não está limitada apenas às peças que saem do tabuleiro. Sendo assim, o jogador pode ainda ter a dama dele inicial no jogo e quando o peão atingir a última casa do tabuleiro, ele pode se transformar numa nova dama. No caso do jogo digital, isso aqui vai acontecer automaticamente. Se o jogador estiver jogando presencialmente, é necessário que ele tenha uma dama extra ali, uma dama reserva para adicionar ali no jogo. Uma dica que eu dou para os meus alunos é: se você não tiver uma dama extra, você pode estar adicionando ali um objeto que simbolize aquela peça, no caso, a dama ou a outra peça que você desejar. Os jogadores mais antigos têm o costume de colocar uma torre virada de cabeça para baixo também. Porém, isso não é aceito
em jogos oficiais, em jogos de torneio, é necessário que você acione o árbitro ali no momento da partida e solicite a ele uma nova dama. Dessa maneira, você vai estar jogando corretamente e conforme as regras que são exigidas pela Federação Internacional de Xadrez. Mas sim, é possível ter mais de uma dama no jogo de xadrez. Nesse caso, até 9 damas. O peão pode assumir funções importantes durante o jogo, de acordo com a estratégia de cada jogador. Ele pode criar bloqueios, abrir caminhos, controlar casas importantes e proteger o rei. O peão também tem um movimento especial de captura chamado en passant, que nós teremos uma aula específica apenas para falar desse movimento, pois ele tem um nível de complexidade um pouco maior e necessita um pouco mais de atenção para ser compreendido. Agora que você já conhece o peão, é hora de praticar no link que eu vou deixar aí na descrição. Te vejo na próxima aula.